Todos estão vendo minha tela? Sim, sim. Que é o software da NVT, igual já vem nas outras aulas da mentoria, que é minha pool de controle do CanOpen, os blocos de funções, que é o MC Power, que é para energizar o eixo, que é o meu bloco de velocidade, para trabalhar no modo velocidade, que é meu bloco de move absoluto, que eu vou trabalhar no modo absoluto, modo posição. Eu tenho as duas variáveis, minha posição, minha velocidade, e aqui as amplas de aceleração e desaceleração. Esse aqui já é meu bloco de move relativo, que eu trabalho como incremental. Também tem as mesmas variáveis do absoluto. Eu posso usar quanto um registrador, um D1000, por exemplo, quanto uma variável igual eu estou usando aqui na velocidade. Posso usar uma variável ou um registrador. Que é meu bloco de uma pausa, meu bloco MC Router, que é para fazer uma pausa no movimento. Meu bloco de stop, que é o bloco de leitura de status do motor. Vai aparecer todos os status do motor aqui. Bloco de leitura de posição, ele vai me dar a posição do servo no meu registrador D0, que é um bloco de reset do Canopy. Aqui é para me chamar a minha segunda pool, que é a de Ethernet TCP, que eu fiz o CLP como mestre de um outro periférico. E aqui é o cálculo de velocidade de RPM em valor de RPM real. Como que eu chego nesse valor de RPM real? Vou passar para vocês aqui uma fórmula fácil de fazer. Aqui eu tenho minha resolução no Drive. Meu PPR do Drive está como 1000 pulsos. Pegando a calculadora aqui. Então eu tenho 1000 pulsos. Tenho 1000 pulsos eu vou dividir por 60, que é a minha frequência. Ele me dá esse valor. Esse valor eu vou multiplicar pelo valor que eu vou digitar aqui. Se eu digitar 100, meu drive vai trabalhar com 100 RPM. Se eu digitar 1000, meu drive trabalha com 1000 RPM. Por que é preciso fazer esse cálculo? O CLP da NVT, ele trabalha por unidades por segundos. Nós olharmos aqui, ó, eu configurei ele por pulso. Mas se você olhar os blocos, ele trabalha por unidades por segundos. Então, aí se eu colocar um valor de 100 RPM, ele vai dar em torno ali de uns, se eu não me engano, uns 60 a 70. Chega nem isso, na verdade, chega bem menos. Vai dar em torno de uns 20 RPM. Aí aqui eu tenho a possibilidade na configuração do eixo. Eu vou chegar nessa parte aqui, vamos adiantar muito, vamos continuar aqui no básico. Aí aqui é meu bloco de energizar meu eixo em Canopy. Como que eu adiciono esse bloco? Ou eu posso vir, excluir ele aqui, ou eu posso vir digitar aqui MC, eu já sei o nome do bloco que eu vou usar. Aí eu venho aqui e digito MC underline power, ele vai aparecer os dois que eu tenho. O primeiro é para EtherCAT e o C0 sempre vai ser para Canopy. Deu dois cliques, apertei o Enter e ele vai me adicionar o bloco. Eu só preciso colocar qual é o eixo que eu estou usando. Estou usando o eixo 1. Já configurei o bloco de MC Power. Os outros são as mesmas coisas. Caso eu não sei o nome do bloco, eu posso vir aqui no lado direito do software, vir aqui em Axial Control CanOpen. Aqui ele tem todos os blocos de controle de motor do Motion para CanOpen. Todos os blocos de CanOpen tem aqui: MC Power, Reset, Real Status, Real Velocidade, Atual Posição, o Router, que é uma pausa no movimento, o Stop, o Move Velocidade, o Relativo, o Move Absoluto, bloco de Home, bloco de Jog, a leitura de rampa, de aceleração, desaceleração e os status das DI do servo.
caso você queira ler as DI do servo. Alguma dúvida até o momento aí, pessoal? Pode ir perguntando, interromper aí que eu vou explicando. Aí aqui são os blocos. Tranquilo até essa parte. Aí como que eu vou adicionar o meu eixo para poder trabalhar na rede Ethercat? Configurei aqui, coloquei minhas memórias que eu quero para acionar cada bloco. Criei minhas variáveis. Enderecei todos os blocos certinho. Agora eu preciso criar meu eixo. Como que eu faço? Primeiramente, o CLP da NVT, eles não vêm com CanOpen já neles padrão. Então, nós temos que adicionar a remota neles aqui, ó. Que é essa remota aqui, ó, no lado direito do software. Temos essa remota e temos essa daqui também. Eu estou utilizando essa, que é a CAN 232. Essa daqui. Eu dou dois cliques aqui, ó. Vou excluir ela daqui, para vocês. Ó, o CLP vai estar assim. Dando dois cliques aqui em cima, ela já adiciona aqui para mim a remota. Adicionei a remota, beleza. Aí vou sair dessa tela. Fechei aqui. Vou vir aqui, ó, em CAN. Dando dois cliques no CAN, ele vai abrir essa tela de configuração. Aqui é seu baud rate da comunicação. Tem até 100 KB. Normalmente, né, sempre utilizo 500. Aí eu vou deixar em CAN open mesmo. Vou escrever no CLP. Aqui também sempre deixo em 31. Não precisa alterar nada. Dou OK. Vindo aqui em CAN de novo. Botão direito do mouse. Adicionar CanOpen Configuration. Adicionei a configuração de CanOpen. Dei dois cliques em cima. Vai abrir essa tela para vocês. Aqui eu não preciso alterar nada. Você não precisa alterar nada. Pode deixar da forma que está aqui. Muito raro precisar mexer em algo aqui. Já vem configurado tudo certinho. Dou um OK. Aí aqui no meu canto direito, na tela do computador, eu tenho os ZDS que já tem adicionado direto no CLP. Eu tenho NVT MH, tenho o DA180, o DA300, DA200 e esse outro DA200. Tenho esse TS600, CLPLC, esse controlador aqui também e um servo da Delta aqui também, um EDS do servo da Delta. Então nós estamos com DA180. Vou dar dois cliques, ele vai me adicionar o meu servo drive aqui. Dando dois cliques em cima dele, ele vai me abrir a tela de configuração. Eu vou colocar um nó que eu estou usando o nó 2 no servo, que o meu servo está com o nó 2. O baud rate está em 500K. Coloquei o nó 2, vou habilitar aqui, habilita aqui, que é para checar se está o ID certinho, a versão, tudo certo. Aí beleza, fiz essa parte, configurei aqui. Vou para a parte do eixo. Meu eixo aqui é, se eu quiser deixar até do 1 ao 30, posso adicionar 30 eixos aqui para controlar em CanOpen. Como eu estou usando um, vou deixar em 1. Que eu posso trabalhar também as formas de unidades que eu quero trabalhar em CanOpen. 100 milímetros, 100 micrometer, degradê, que é em ângulo, né? E por polegadas aqui, se não me engano. É isso mesmo, é polegadas. Eu particularmente prefiro trabalhar em pulsos, mas depende da aplicação e também prefiro em milímetros. Depende muito da aplicação que for fazer. Hoje eu vou deixar em pulsos. Aqui é a minha resolução do motor, como eu tinha mostrado para vocês há um tempo atrás. Aqui, ó, eu estou trabalhando no drive com 1000 pulsos por resolução. O que seria esses 1000 pulsos? A cada uma volta completa no motor, no 360 do motor, ele avançou 1000 pulsos. Tipo, eu mandei o motor girar 360, então eu tenho que mandar 1000 pulsos para ele fazer essa volta completa de 360 graus. Então, eu vou configurar aqui com 1000. Aqui eu também coloco o mesmo valor de cima, deixo com 1000. Eu fiz aqui, coloquei que eu estou trabalhando com a relação de 1 para 1. Caso eu tenha um redutor, aí eu posso colocar aqui, se estiver trabalhando com uma polia, eu
posso colocar o perímetro dela aqui, seja 255. Faço o cálculo, pego o perímetro dela, coloco o valor do perímetro, que eu vou fazer a velocidade e o posicionamento do meu, do meu peão, do rolete, do que seja que esteja na ponta do eixo do motor, pelo perímetro dele. Mas como eu não estou com nada na ponta do eixo, eu vou deixar 1 para 1. Que eu também posso colocar o valor de redução se eu estiver usando 1 para 5, 1 para 10. Aí você pode colocar o valor da redução que ele vai considerar aqui, ó, igual mostra a imagem. Que é as formas de você fazer o home no servo, direto no CLP. Bastante tipos de home, ó. Com sensor, sem sensor. Tem todos os tipos de home que você consegue fazer pelo CLP. Aqui é as PDO do EDS para poder control word, modus operation, target position, target velocity, target torque. Isso aqui também você não precisa se preocupar em mexer em nada. Isso aqui ele já vem default configurado. Para cá também nada a ser mexido. Aqui praticamente já estou configurado para trabalhar em Canopy meu servo. Deu um OK, ele vai adicionar aqui, ó, meu eixo, está adicionado aqui. Tá pronto. Configurei o CLP para comunicar com o servo via Canopy. Se eu vir aqui, fizer um download, fiz um download no CLP, vou ficar online. Tá online com o meu servo drive aqui. Que se eu habilitar meu servo vai estar com o eixo energizado. Vou colocar ele para fazer um movimento aqui, vou mostrar para vocês no software. Está de baixo, dá para enxergar legal. Vou habilitar aqui minha M2, o motor vai começar a rotacionar. Meu motor está girando. Se eu desabilitar a M2, meu motor está parado. E o servão está ligado, o eixo está rígido. Se eu tirar aqui, desabilitei meu M0, meu eixo está desenergizado. Alguma dúvida até o momento? Uma dúvida? Alguma pergunta? Eu posso continuar. Por enquanto, não, Douglas. Deixa eu perguntar ali. Eu não sei se o pessoal reparou, né, ou se ficou alguma dúvida ali. Os blocos parecem ser os mesmos usados para pulso de direção e para Ethercat, mas são os mesmos? Os nomes, o começo do nome são os mesmos, mas os blocos são diferentes por questão do finalização dele. Como ele é para CAN Open, ele vai sempre ter o C0 no final. Se reparar, ó, aqui tem um C0 no Ethercat. Deixa eu sair do online. Aqui, ó, MC underline Power. Ethercat, ó, ele vai vir só MC Power. Então, o que diferencia um bloco para o outro é só o final do nome. Só vai estar, um vai estar com MC Power C, underline C0, o outro vai estar só MC Power. Mas as funções são as mesmas de ambos os comunicação. Ambas Maravilha. comunicação, as funções dos blocos vão ser as mesmas. Aí agora eu vou explicar para vocês como é que faz as variáveis globais. O CLPTS, ele tem uma particularidade boa dele, porque qualquer variável que você já declarar por si, ela já declara global. Você não precisa ir lá procurar a variável, definir ela como global, definir ela para retentiva, essas coisas. Quando você vai declarar uma variável aqui já, ó, eu tenho essa declarada. Se eu for aqui, ó,
variável, tá, velocidade. Aqui, ó, ela tem power down retente. Aqui, ó. Tá em no hold. Quando eu vou declarar, ela me parece essa opção. Se eu deixar em hold, ela fica uma variável retentiva. O valor que eu colocar na variável, o valor que eu digitar aqui na velocidade, sempre que eu ficar online, ele vai ficar salvo. Eu vou mostrar para vocês. Vou alterar aqui, ó, deixar como hold, fazer um download. Online. Digitar um valor lá nessa variável. Pesar aqui. Acho que vai ficar assim. Digitei 100 lá. Aqui, ó, moveu o valor para cá. Vou sair do online. Vou voltar. O valor sempre vai estar aqui, retentivo. E outra forma também que eu consigo fazer, caso eu quero linkar essa, eu quero usar uma variável no CLP, mas eu quero linkar essa variável com minha HM, vai, exemplo. Aqui eu tenho a opção element unders, eu tenho a opção de colocar um registrador. Posso colocar um D20, D1000, que é D1000. A partir do D1000 são todos registradores retentivos. Posso colocar o registrador que eu quiser aqui, ó. Aí eu posso conseguir fazer o quê? Eu posso usar a variável no meu CLP e usar o registrador na HM para poder escrever, né, dentro dessa variável. E aqui vou fazer uma mudança dessa variável aqui. Vou colocar velocidade 1. Ele vai te aparecer assim que você declarar uma variável, vai aparecer aqui, ó. Qual é o tipo dessa variável? Como está no bloco, eu não vou conseguir mudar. Ele só vai deixar a opção de real, porque é o que o bloco trabalha. Aqui ele já declara, ó, como global. Ó, global, variável, tabela 1. Aqui é se eu caso eu queiro que a variável já inicie com um valor ali fixo. Ou se eu quero também que ela seja retentiva, eu posso deixar aqui que ela seja retentiva. E aqui eu posso colocar um comentário. Ah, essa variável eu estou usando para o motor da esteira 2. Você pode fazer da forma que você achar que fica melhor para o seu projeto. Alguma dúvida nessa parte de variáveis? Vou criar uma variável comum aqui na parte aqui, ó. No lugar desse SM0, vou colocar um aciona. Aí aqui, ó, aciona, ele já me dá que é uma variável booleana, porque é um contato que eu estou usando. Estou usando ele num contato, numa bobina, para poder acionar um bloco de cálculos. Então, ele não deixa também alterar. Agora, se eu for criar uma variável, um LD, um AM44, um dmove, se eu criar uma variável aqui, ó, corrente para D455. Aqui, ela já vai me perguntar se eu quero que seja um Adobe Word, se eu quero que seja um ADINT. Entendeu? Já viu que aqui já muda, aqui eu já tenho duas opções de trabalho. Se eu posso trabalhar com inteiro ou com Adobe Word. E como que eu vou linkar aqui, ó? Que eu vou colocar na posição também, eu tenho uma variável de posição. Ela é uma variável real. Eu posso declarar ela como retentiva também. E posso também usar um registrador para me poder escrever nela diretamente. O acione também eu posso deixar ele como retentivo.
essa variável. Então, é bem simples de fazer as mudanças dessas variáveis no TS. Em outros CLPs, igual eu já trabalhei com alguns outros CLPs também, é bem mais complicado para você conseguir declarar uma variável global. Você tem que dar uma volta, tem que usar um endereço específico para ser retentiva também. Você tem que fazer uns comandos um pouquinho mais complexos. Essa aqui é bem simples. Na hora que você vai criar a variável, ela já te dá a opção se você quer deixar ela retentiva ou não. Alguma dúvida? Ficou clara a explicação sobre as variáveis? Sim, sobre as variáveis ficou bem tranquilo. Agora vou explicar para vocês como que eu faço a comunicação do CLPC no mestre via Modbus, via Ethernet TCP e o CLPC no escravo. Vou fazer uma demonstração. Aqui eu configurei ele como mestre, dando dois cliques em cima da porta Ethernet 1. Ela vai vir assim, ó, desabilitado. Aqui é o CLP padrão, sem estar nada configurado. Dando dois cliques aqui, eu vou trabalhar com a Ethernet 1, como vai ser um mestre, eu vou escrever em uma balança, vai. Eu vou setar o tara, setar peso, setar, zerar a balança, fazer monitoramento de peso, leitura. Então, meu CLP vai ser um mestre da balança no Modbus TCP. Aqui eu vou configurar meu IP, habilitei aqui que o meu CLP vai ser um TCP mestre, dou um OK, configurei a porta aqui. Vou adicionar aqui, aqui ele vai perguntar qual é o IP da minha balança, que eu vou comunicar, qual é a porta que ela está usando. Normalmente vai ser sempre 502 para Modbus TCP. Aqui é o IP que eu vou colocar, que eu configurei na balança. Vamos colocar que seja o 100, 192.168.1.100. Vou dar um OK. Ele vai criar aqui uma tabela para mim. Aqui eu tenho uma tabela para me colocar os endereços que eu quero trabalhar. Aí, como é que acontece aqui? Que eu tenho todas essas formas de escritas e leituras. Sempre usamos 16 para escrita, 16 ou 6. 3 é leitura. Aí para leitura, sempre recomendo usar o 3. 4 ou 4 outros aqui é mais para aplicações muito específicas. O 3 ele já atende todas as aplicações. Então não tem necessidade de usar outro endereço para poder fazer uma leitura. Outra função aqui. Aí eu vou deixar como 6 para mim, vou usar uma escrita. Aí aqui eu vou colocar um endereço da minha balança. Que minha balança seja o endereço 4008. Endereço da balança 4008. Aqui está em decimal 4008. E aqui o CLP converte já para hexa. Aqui é a quantidade de words que eu vou querer nesse endereço. Vamos colocar que seja 2 words. E aqui é o registrador que eu vou usar para poder enviar os dados para esse endereço. Vamos colocar que seja o D250. Na verdade, eu estou usando. Vamos fazer aqui D200. Deixa eu pegar aqui que é mais fácil para depois eu explicar para vocês. 30. Estou a partir do 30. Beleza. Então, aqui vai ser meu D30. Aqui é meu D30. Aqui eu estou em 6. 4008. Duas Word. Aqui eu estou escrevendo no 4008. Aí eu vou adicionar mais uma escrita no 1008, duas Word, vou usar o D32. Sempre também, lembrando, registrador sempre pular de dois em dois. Nunca usar tipo D30, D31, D32, D33. Sempre pular de dois em dois. Para não sobrescrever os registradores. Coloquei mais uma escrita. Agora eu vou adicionar duas leituras. Adicionei como 3. Vou colocar aqui que seja o meu 2048. Duas Word. Meu D34. E vou adicionar mais uma. E seja meu
4010, duas Word, D36. Pronto. Aqui eu configurei, eu estou escrevendo, tô fazendo set point. Na verdade, não é balança, estou fazendo a tara e o zero. E aqui eu estou escrevendo a tara e aqui eu estou zerando a balança. Um eu escrevo a tara, outro eu zero. Aqui eu estou lendo o peso da balança e aqui eu estou lendo a tara da balança, quanto que está programado lá, quanto que eu deixei de tara. Dei um OK. Aí deu um OK no CLP, está configurado. Opa. Beleza. Aí deu um OK no CLP, aqui está configurado já. Pronto. Como que eu vou fazer para escrever em cada endereço que estava configurado aqui? Cada endereço que estava configurado aqui. O que eu fiz? Eu fiz uma outra pool para separar a lógica de programação. Aqui nessa pool, o que eu fiz? Escrita e leitura. Meu M30 vai ser meu servo on. O que eu escrever, se eu escrever 1 aqui no D20, ele vai me acionar meu servo on. Se eu escrever 0, ele vai desacionar meu servo on. Que aí, aqui é de servo on, mas vamos ser que seja a tara. A tara é por bit. Se eu enviar bit 1, eu estou fazendo a tara da balança. Se eu enviei 0, ela não fez mais, a tara já está programada. Aí aqui, seja meu zero balança. Se eu acionar o bit 1, eu zerei a balança. Se eu enviar bit 0, a balança está zerada, está trabalhando. Aí aqui eu estou fazendo as leituras. O que eu escrever lá na pesagem, eu passei na balança. Imaginar que seja uma esteira. O que passou na balança parou para pesar vai mostrar nesse meu D34. E ele vai mover para esse meu D22. Então, tudo que eu receber de informação da balança no meu D34, ele vai mover para o D22. E a mesma coisa no 36. Tudo que eu receber aqui de informações no 36, ele vai mover para o D24. É bem simples. Vocês veem a configuração da parte de Modbus TCP. Não tem muito segredo. Aí aqui você vai fazendo os movings para escrever e para leitura as mesmas coisas. Aí, agora vamos fazer aqui a configuração para trabalhar com o CLP escravo de um EHM, exemplo. Dando dois cliques em cima aqui, ele vai abrir a mesma tela. Se eu selecionar aqui, aí aquela hora, como ele foi mestre, eu selecionei Modbus TCP Master. Ele trabalhar como mestre. Agora, como o CLP vai ser escravo, eu vou selecionar TCP Slave. Eu declaro ele que seja escravo da rede. Então aqui configurei, deu um OK. Aqui já não preciso fazer mais nada. Não precisa adicionar, não precisa nada. Eu só preciso configurar o IP aqui e habilitar esse quadradinho aqui que é o Modbus TCP Slave. Habilitei aqui. O restante eu tenho que fazer tudo na configuração da IHM. Na IHM da NVT, nós já temos a máscara pronta. A única coisa que eu precisar configurar é só aqui, ó. Mas aqui, ó, você já viu, ó, tem NVT, TS600, aqui é o IP da IHM e aqui é meu IP do CLP. Como eu estou configurando a porta 2, eu só vou precisar ajustar o IP aqui, ó, para 2 e aqui está meu IP. Caso eu tenha mais de um EHM, eu vou habilitar aqui, aqui ele me dá, eu adiciono um outro IP da minha outra EHM para controlar esse mesmo, ficar um espelho, como fosse fazer um espelho, um EHM de um lado da máquina, outro de outro. Eu consigo fazer a mesma programação, uma vai espelhar a outra e eu consigo comandar de um lado quanto comandar do outro, usando duas EHM numa máquina só. Aí aqui, certo? Que é o cálculo de velocidade. Uma coisa que é sempre bom fazer nas programações sempre de CLP, sempre fazer isso aqui, ó, escrita. Colocar um comentário.
Não sei se vocês sabem fazer isso já. Sempre colocar um comentário em cada linha de programação que você está fazendo. Pode ver aqui, eu coloquei o controle de motor. Aí todos os blocos de controle de motor. Controle de stop e pausa. Ó, leituras. É meus blocos de leituras. Aqui, acionamento, acionar outras pull. Sempre, porque uma hora que você precisar corrigir uma programação, você fez uma máquina, passou um tempo. Ah, eu deu um problema lá na máquina do cliente, eu preciso ir lá e dar uma revisada para ver o que aconteceu. Você chegando, tendo uma programação com esses comentários, até nos registradores também você consegue colocar comentário, igual eu acrescentei aqui, ó. Você chegando no cliente, você vai olhar os comentários, você vai conseguir entender mais fácil a lógica que você já fez. E pode ter passado muito tempo, você não vai lembrar alguma coisa que foi feita. Para adicionar comentário, clica com o botão direito em cima, editar elemente comentário. Aí aqui, ó, ele vai me dar as duas opções, do meu D20 e D30. Só eu clicar em cima e escrever aqui, ó. Bit 1 e bit 0. Aí vai ficar assim, ó. Posso comentar quantas vezes eu quiser, não tem limite. Pode comentar. E para adicionar esse comentário de linha, separar como fosse um grupo, eu venho com o botão direito também. Insert Network Group. Que ele vai abrir essa tela. Vou colocar aqui um. Agora que seja. Vamos ver aqui. Comando. Vou colocar aqui que seja comandos. Acionamentos, na verdade. De saídas. Aí ele já adiciona. Aqui, ó. Aqui tudo que eu fizer. Vamos ver que seja o acionamento de saída. O X0. Vou adicionar uma Y0. Aí meu X1 vai, vai, vai resetar Y0. E assim vai, ó. Aí você já sabe que o que nessa parte da programação, o que está sendo feito. Acionamentos de saída, cálculo de velocidade, leitura, escrita. Fica uma forma mais clara de você entender seu projeto futuramente. Caso passe um tempo, você quer fazer uma melhoria na máquina, melhoria na programação. Agora deixa eu passar uma parte para vocês. Aqui, beleza. Aqui deu um bugzinho do software, mas é que eu fui abrir e fechei. Ele deu uma travada aí, por isso ele fechou e não ficou configurado. Mas aqui é assim que vocês fazem aqui, ó. Fez isso. Ele fica salvo já. Ó, deu ok. Ele sempre aí ele fica salvo aqui. É que tá com algum. Acho que tô com algum. Não sei porque agora ele começou a fazer isso. Mas ele fica salvo tranquilamente. Vou mostrar para vocês o motor funcionando em modo posição. Online. Douglas, só para esclarecer ali, você mostrou para gente o Modbus TCP, desculpa, o Ethernet TCP, né? E ele lembra muito o Modbus RTU na parte de você subir os endereços quando o CLP é o mestre, né? Isso. E a diferença entre resumidamente, assim, entre o Ethernet TCP, que é o que você mostrou hoje, e o Uhum. Modbus, e o Modbus RTU, que a gente viu lá no começo, a primeira aula ali, a principal diferença é o meio físico, ou tem mais alguma coisa em questão de funcionamento que um é melhor que o outro, ou mais rápido que o outro? É meio físico também, porque no Modbus TCP você vai usar um cabo de rede. Sempre indicamos cabo Cat6, 5E, acima do 5E, que é um cabo de transmissão rápida de informações. E questão já de PC, por ser cabo de Ethernet, ele acaba sendo um protocolo mais rápido de informações e transmissão, de leitura e escrita. Ele consegue enviar duas informações ao mesmo tempo, tipo uma escrita e uma leitura.
Agora, quando você está usando o Modbus RTU, ele acaba sendo lento, porque ele envia uma informação por vez. Se tem exemplo, vamos comparar assim que seja, eu tenho 4 equipamentos numa rede, num varal de Modbus. Então eu tenho 4 nós. Quando eu escrever eu estou escrevendo no último, no quarto. Quando eu chegar, ele vai mandar a informação. Meu CLP mandou, quero escrever lá no bit, no nó 4. Ele vai mandar a informação e vai passar no primeiro. É você? Ele vai perguntar, não. Aí é você, aí não, não. Até chegar nesse confirmar, quando esse confirmar, ele, beleza. Aí ele envia o outro, outra informação. E assim por diante. No TCP, não, ele já envia as informações, sabe, tipo, exata para a posição pro periférico certo. Ele não fica perguntando, passando por um em um para ter a confirmação do que está sendo escrito, em qual ele vai escrever. A transmissão dele é tão rápida que ele já consegue enviar e já sabe qual CLP que ele vai, qual o periférico que ele vai estar escrevendo e qual periférico que ele está trocando os dados. Então acaba sendo uma comunicação muito mais rápida e mais segura contra ruídos, contra interferência de sinais. Porque o Modbus, qualquer coisinha, como é 2 fios, se você não fizer um cabo blindado, um cabo bem feito, acaba prejudicando na questão de comunicação, questão de ruídos, questão de interferência na escrita. Aí, se eu usando um cabo de rede, como um cabo de rede já tem uma blindagem, já é um cabo melhor, uma transmissão melhor, esse problema é bem mais difícil de acontecer. Não que não aconteça, pode acontecer também, mas é bem mais difícil de ocorrer esses problemas. Então ele acaba sendo uma rede mais segura e bem melhor do que o Modbus RTU. Obrigada. Nada. Que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ligar a câmera. Meu servo está na posição 20.374. Deixa eu ver se ele está ali na posição certa aqui também. Não, aqui está em 0. Beleza. Vou mandar ele para a posição 1000. Deixa eu deixar a tela. Isso. Trabalhar absoluto. Botão direito para escrever. Mandar ele dar uma volta completa. Escrever a posição. CT. O motor está movimentando. Como que no servo aqui ele está em 20.000, ele vai voltar para 1000. O motor está girando até 1000. Ó, parou exato na posição 1000. Agora eu vou mandar ele para 0. Se eu tentar aqui, ó, movimentar 1000 de novo, ele não sai do lugar. Eu estou trabalhando em modo absoluto. Então, ele não se movimenta. Para me movimentar aqui, ou eu teria que colocar 2000 para ele dar mais uma volta, ou eu voltar para a posição inicial, que seria 0. Eu tenho que tirar o bit do bloco e acionar o bit do bloco. Ele vai movimentar até chegar em 0. Agora ele está em 0. Ó, o motor está aqui, ó, o eixo do motor. Vou colocar ele para a posição 1000. Escrever a posição 1000. Vou tirar o bit, desacionar o bloco, parado. E vou acionar o bloco. Ó, acionei, ele deu uma volta, parou. Se eu colocar 2000, desaciono o bloco, escrevo 2000. Outra volta. Se eu quero dar, estou na posição 2000, vou para 10.000 agora. Escrevi a posição 10.000. Vou acionar, desacionei, acionei o bloco. Ele vai movimentar até a posição 10.000. Ó. Chegou na posição 10.000, ele para.
exatamente na posição. Então, servo motor, a precisão dele é muito boa no Canopy, em Ethercat. E você vê que é bem simples de você fazer a configuração. Não precisa de muito cabeamento. Você vai usar apenas, que eu vou mostrar no vídeo para vocês. Vocês vão usar apenas um cabo de rede. Vão usar apenas esse cabo, o cabo de rede aqui, para comunicar com CLP e só. E aqui, como eu estou trabalhando em Canopy, eu preciso usar um resistor de terminação no último drive. Como eu estou com um drive só, na saída do drive do RJ45, eu tenho que utilizar um drive, eu tenho que utilizar um resistor para poder informar que ali é meu último drive da rede, para ele não ficar em erro e fechar a malha da rede Canopy. Alguma dúvida? Alguém precisa, alguma pergunta? Ficou bem claro as informações? Alguém ficou com alguma dúvida de algum um bloco, algum acionamento, alguma função? Aproveitem, pessoal, essa última aula aí da mentoria, falando aí de comunicação, também sobre as variáveis, né? As variáveis globais também, algumas outras variáveis retentivas, não retentivas. Se tiverem alguma dúvida na parte de comunicação CanOpen, Modbus TCP. Pergunta, Douglas, Ethernet IP. O CLP da linha TS 600, ele tem comunicação Ethernet IP? Se sim, qual o modelo? Temos mais como escravo, o CLP sendo escravo de algum periférico que tenha TCP e seja mestre, e temos apenas o modelo TS635. O TS635, que é o que está selecionado aqui para me fazer a programação, ele tem o Ethernet IP, mas ele só aceita ser escravo da rede. Ele não trabalha como mestre. Então, como escravo, você consegue usar o TS635 no Ethernet IP. Está em desenvolvimento ainda para poder ser como mestre, mas já temos ele como escravo até o momento. Pessoal, dúvidas, perguntas? Muita informação para quem nunca programou o servo. Sim, verdade. Mas o foco aqui é mostrar para vocês os blocos que podem ser usados para comandos através do CLP, né? E vocês podem usar esses blocos não só para servomotor. Se vocês tiverem, por exemplo, um motor de passo que tem um driver em EtherCAT, um driver em CANopen, os blocos de movimentação são os mesmos, né? Se tiver um outro dispositivo que seja CANopen, por exemplo, uma célula de carga, né? A gente já teve casos que usa célula de carga com comunicação CANopen. O jeito de subir na rede, né, para o CLP fazer a leitura, vai ser o mesmo como se fosse subir um servo, né? Então você vai ali colocar na rede, você vai ter que usar o mesmo o EDS ali, né? Para você vai ter que procurar o EDS ou subir o EDS ali do seu dispositivo, se for não for da mesma marca ali da NVT. E essa parte de configuração é a mesma, tá? Então, a parte de servo a gente vai chegar ainda lá no treinamento de servo, né? Nos próximos meses a gente vai ter aí para o pessoal. Mas essa parte de CLP, ela é bem legal, ela é bem importante também. Exatamente. É só aplicando para ter experiência. Porque tudo funciona quando a gente tem. Quando a gente está em um ambiente seguro, né, Douglas? É Aí quando isso a gente mesmo. está na frente da máquina lá com o cliente.
Aí que aparece as dor de cabeça. Mas faz parte, no dia a dia você vai pegando a prática, conforme vai trabalhando, vai usando, você vai acabando pegando confiança no equipamento, pegando segurança, e você vai tendo mais controle e comando dele, né? Então, no dia a dia, no dia a dia vai aprendendo. Não pode ter medo de tentar. Tem que sempre estar tentando, indo buscar, que a nossa área de automação, sempre o conhecimento está acima de tudo e toda hora tem uma novidade, atualização, algo novo. Então sempre tem que estar buscando estudar, procurar sempre conhecimentos, que ficar parado só com não vou porque é difícil. Não, difícil não é. Se não tentar, você não vai saber. Sempre tem que tentar. Primeiro para depois falar que é difícil. É, programando para ter mais dúvidas. Essa parte de comunicação é nova para mim, um dos objetivos de estudo. Sim, essa parte de comunicação, ela está sendo muito usada hoje, né, Douglas? Sim, A gente bastante. vê vários tipos de comunicação hoje, é dos principais ali. Não é mais só entrada e saída digital agora, né? Isso. Hoje acho que uns 85% das aplicações é tudo por protocolo de comunicação. É um ou outro máquina que você vê que faz mais pulso de direção, algo do tipo assim, comandos pelas saídas, entradas do CLP. A maioria é tudo diretamente com protocolo Ethercat, Canopy, Modbus também. Bastante aplicações estão sendo utilizadas todo o protocolo. Profinet também utilizamos bastante. Hum. Pessoal, esses últimos 10 minutinhos aí, se vocês tiverem alguma pergunta ou vocês quiserem comentar, abrir o microfone, fiquem à vontade ali. Pode perguntar direto ali pro Douglas também, né? Pode usar o microfone. Boa noite, Douglas. Boa noite. É o Marcos que está falando. Opa, Márcio. Bom, Bom, beleza. Essa aplicação utilizando o Canopy se usa assim um pacote NVT ou até outros, né? Ele troca certo. mensagens assim diretas, por exemplo, o servo me apresenta um alarme. Eu consigo já pelo próprio CLP apresentar na HM, foi um overload do motor, entendeu? Consegue, sim. Consegue fazer leitura de alarme, sim. Tem um Você bloco tem? próprio para isso, bloco dos status do drive. Esse bloco de leitura aqui eu coloquei é todos os status do drive. Ele vai mostrar tudo. Se o drive está enable, o erro do drive, se foi feito um home, se não foi. Tem todos os status do drive, ele vai te mostrar. Tem uma posição do drive. Tem tudo nesse bloco. E também consigo ler tranquilamente na HM. Eu coloco um endereço em cada função dessa daqui. Vou colocar um registrador em cada função aqui. Ó, aqui é uma booleana, uma memória. Aí você vai vendo aqui, ó, aqui é uma booleana também, ó. Tipo, eu coloco uma uma Desculpa, M55. Essa M55 ela aciona uma saída que vai acionar o de alarme, uma só, sirene de alarme. só desculpa Aí eu. interromper, que eu acho que você está querendo mostrar sua tela, não está aparecendo Ah, não aqui. tá mostrando? Pera aí. Sei que tava compartilhando aí. Desculpa aí. Agora tá aparecendo para você? Sim, apareceu. Ah, beleza. Aqui, ó, esse é o bloco de status do servo. Tudo que acontecer com o servo no comando, ele vai mostrar nesses blocos. Tem todos aqui, ó. Todas as possibilidades que tem que acontecer. Eu coloquei essa memória, se o servo tiver disable, ele vai acionar essa memória. Se ele entrar em algum erro, ele vai acionar a minha M55. Essa M55 eu posso linkar ela com a saída do CLP para acionar aquele sinaleiro,
que tem aquela sinaleira de emergência, ou acionar um stop, um bloco de stop. Ah, entrou em erro, vou acionar já o stop imediatamente. E eu posso também fazer a leitura desse erro, que ele vai me dar o código aqui, ó. Aqui ele vai me dar um código de erro que eu vou fazer a leitura do erro que está acontecendo no meu server. Consigo sim, daqui eu consigo linkar para minha HM via Ethernet, Modbus, e na HM eu consigo colocar um display para me ficar visualizando isso aí. Aí eu posso criar um histórico de alarme lá e declarar cada função de alarme. Ah, esse acionou esse aqui, esse alarme é isso. Esse alarme é sobrecarga, esse alarme é sobre corrente. Dessa forma você consegue fazer sim, bem tranquilo. Ser feito. Bacana, obrigado. Nada. E comunica também. Gosta, acho que você perguntou que se comunicasse, comunicava com outro equipamento. Foi isso que eu entendi? Isso mas eu tenho um pouquinho de experiência, tem que ter o pacote, o EDS que você falou do Delta, Isso. e você consegue trocar informações, né? Isso. É, o EDS, ele é os endereços internos do servo. Ele te dá os endereços, um arquivo que tem todos os endereços do servo drive. Você vai adicionar esse arquivo no seu CLP, aí você vai ter todos os endereços para trocar as informações com o drive, com o servo motor. Legal. Eu trabalhei um pouquinho com Profibus, e GSD, né? Os arquivos Profibus que eu trabalhava. Aham. Sim, sim, entendi. Mas aí você consegue trocar os dados tranquilo. É, hoje mesmo nós estávamos fazendo uma aplicação com servo da NVT e CLP da Altos, em Canopy. O cliente trocava o CLP comandando os drivers, ele trocava os dados, nós só passamos o EDS para ele, ajudamos na configuração. Tá funcionando tranquilo também. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês dois links, tá? Um é para quem precisar de certificado ali sobre a mentoria, né? Das 4 aulas da mentoria, tá? Então, tem um certificado ali para vocês preencherem. Vou passar para vocês também um outro link agora, que é se vocês puderem avaliar para a gente a mentoria, do modo geral, as 4 aulas, tá? Se vocês puderem fazer avaliação ou deixar algum comentário, alguma sugestão também, a gente está sempre dispostos ali, né, a trabalhar em cima das sugestões. A gente sempre sabe que é sempre para trazer melhorias, né? Então, vamos colocar aqui a avaliação. Também depois eu vou mandar ela lá no grupo do WhatsApp, tá? Para finalizar, amanhã a gente vai estar disponível as 4 aulas das mentorias, tá? A gente vai passar o link para vocês das 4 aulas. Os exemplos também, Douglas, você pode compartilhar os exemplos amanhã também lá no grupo da mentoria para o pessoal. Sim, sim. Eu passo lá tudo certinho para eles também. Então, Me aí vai estar configurar. também disponibilizados os exemplos ali que o Douglas usou, além também dos outros exemplos, né? Dos outras apresentações que teve ali, o PowerPoint, vai estar tudo disponibilizado para vocês, tá bom? Boa, curso presencial vai ser na primeira semana de julho, hein, Denis? Está te esperando aqui. Bom, pessoal, obrigada pela participação de todos, né? Ah, o ED tá para sair, Fabrício. Esse tá para sair. A gente tava separando ali em aulas menores, né? Em aula conteúdo de 10, 15 minutos ali. Já tá sendo preparado já para sair o EAD. Paraná é pertinho, Fabrício. Teve gente que já veio já, ó, da Bahia, Minas, Paraná, Joinville. Paraná é pertinho. Obrigada, pessoal. Obrigada pela participação de todos, viu? Boa noite para vocês. Até a próxima. Boa noite, Douglas. Boa noite, obrigado pessoal. Até mais.
Até a próxima. Precisar, pode chamar nós no suporte. Estamos à disposição para atender vocês.